Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Antigamente, as carnes costumeiramente se dividiam em carne de primeira e carne de segunda, mas essa designação já caiu por terra. O consumidor brasileiro está ficando cada vez mais exigente quando o assunto é consumo de carnes. Mesmo com pandemia e crise econômica, ele não deixou de buscar cortes cárneos com qualidade e características superiores. Existe, portanto, um grande espaço para crescimento que precisa ser muito bem explorado pelos pecuaristas. O manejo de pastagem, os cuidados genéticos, o acompanhamento do ganho de peso passaram a ser imprescindíveis e onde passamos a estabelecer um novo conceito da fazenda ao prato, pois é preciso controlar a qualidade na cadeia inteira e pesquisar incessantemente. Para que isso aconteça, o produtor precisa investir em planejamento, em gestão, tecnologia, melhoramento genético muito importante, sanidade, manejo racional, além de uma alimentação segura e em bem-estar para os animais. Todo esse cuidado iniciado lá no campo faz com que o produto final seja uma carne diferenciada, com as qualidades sensoriais desejadas pelos paladares mais exigentes. Neste ponto, o tripé entre a genética, a nutrição e o manejo adequado são fundamentais. Produtor rural, pecuarista, consultor em gestão comercial, o engenheiro agrônomo Roberto Ixi Ribeiro, diretor comercial da Cooper Aliança Carnes Nobres de Guarapuava, no Paraná, nos brindará com a sua história e a evolução deste segmento que vem abrindo um importante espaço para pecuaristas mais especializados, destinado à produção e comercialização das chamadas carnes nobres. Podcast Academia do Agro. Roberto, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco para gravarmos aí um bate-papo. Primeiro, sim, a minha satisfação em rever o amigo depois de tantos anos aí, cada um na sua lida, na sua trajetória. Como eu disse, o objetivo desse podcast, desse projeto, é resgatar essas belas histórias, esses belos trajetos de companheiros, de colegas, na construção aí de empresa, de negócios, de desenvolvimento, de grande contribuição que nós demos ao setor e temos dado a esse setor. E não poderia deixar de contar com a sua participação, com a sua história, que tanto influenciou e tem influenciado aí o nosso meio rural, a nossa comunidade, né, ao qual a gente convive, compartilha. Então, obrigado. Seja bem-vindo. Oi, Valdir, eu é que agradeço, né? Achei assim essa ideia aí tua maravilhosa e como você bem colocou, todos nós assim temos uma boa história para contar, né? Porque nós vivemos assim momentos maravilhosos, né? Numa empresa que a gente trabalhou junto, né? Então, são passagens assim que vão ficar nas nossas lembranças aí pro resto da vida. Que bom, cara. Me fala uma coisa, Roberto. Conte um pouco da sua trajetória de vida, pessoal e profissional. Bom, eu sou natural de Guarapuava, nasci aqui em 1962, hoje eu tô com 58 anos completos, né? Meu pai foi madeireiro, ele é falecido, minha mãe infelizmente ainda é viva, né? Sempre foi do comércio. E eu saí de Guarapuava em 78 para estudar em Curitiba, né? Naquela época eu já tinha planos de fazer agronomia, né? Sempre fui um cara apaixonado assim pela área rural. E só que o meu pai não tinha propriedade, não tinha fazenda, minha mãe também não. Então foi uma escolha assim eu sempre disse assim por paixão mesmo, né? Nunca permiti meus pais interferirem na minha escolha. Inclusive foi a educação que eu levei inclusive para os meus filhos, né?
porque sempre acreditei que a gente deve fazer, deve cursar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é apaixonado. Então fui para Curitiba estudar lá o 2º grau, em 78, daí em 80 entrei em agronomia em Bandeirantes, norte do Paraná. A antiga FAUM, né, era uma faculdade particular de agronomia, que hoje já ela é estadual. Isso em 1980. Aí em 82 casei, né, casei já ainda no período de faculdade, formei em 84 e o meu primeiro emprego logo após a formatura foi a Herbitecnica. Era uma empresa que atuava na área química e depois com as fusões ela fez uma fusão com a Defensa, que hoje faz parte do grupo Adama, né? Mas foram apenas 7 meses. Aí eu entrei na Rest, que também foi incorporada pela Bayer, né? A Rest é uma empresa alemã e ali eu fiquei 7 anos, né? Até 1992, que foi quando eu entrei na Pioneer. Mas eu sempre tive o sonho de ser produtor rural, né? Tanto é que eu fiz agronomia pensando sempre em ser produtor rural. E nunca abandonei esse meu sonho e esse meu plano de vida. Então, em 1988, eu comecei a plantar. Eu não tinha nada, não tinha máquina, não tinha terra. Aí me juntei a mais 2 sócios também que tinham o mesmo objetivo de tentar ser um produtor rural. Aí nos juntamos em 1988, arrendamos terras e compramos máquinas, né? Isso em 88, quando eu ainda estava na Rest. E foi uma passagem na minha vida assim muito interessante. Foram 10 anos, né, como agricultor. E só que iniciamos em 88 e aí vieram aqueles planos econômicos de 1990, 91. Eu sei que em 94 nós estávamos quebrados, né, com dívidas, né, porque nós financiava tudo, nós não tinha estrutura nenhuma. E em 1984 nós estávamos quebrados, né, que era uma época que eu já estava na Pioneer, porque eu entrei na Pioneer em 92. Mas foi uma fase muito importante assim da minha vida. Aí com a nossa situação muito delicada da nossa sociedade agrícola, aí nós nos obrigamos a dividir a sociedade até para cada um conduzir da sua forma, dividir umas dívidas e que cada um tocasse do jeito que quisesse. Aí dividimos e aí nesse ano foi muito interessante, porque eu estava quebrado como agricultor e estava trabalhando numa empresa espetacular que era a Pioneer. Inclusive, como eu entrei em 92, 93, 94, eu ganhei muito dinheiro com a Pioneer, né, com comissões. E aí foi uma fase interessante, porque esse dinheiro que eu ganhei na Pioneer, eu pensava comigo, né, esse dinheiro eu não posso pagar a dívida da agricultura, esse dinheiro eu tenho que fazer outra coisa com ele. Que foi quando eu comprei meu primeiro pedaço de terra. Comprei 48 alqueires na época. E foi através dessa decisão que eu tenho meu negócio até hoje e graças a Deus estou tocando a minha pecuária. Então foi uma época muito importante de dívidas, de dificuldade. E aí eu fui tocando, né? Aí fiz carreira na Pioneer, né? Fiquei como representante durante 11 anos, né? De 92 até 2003 como representante. E aí eu fui convidado para ser gerente, assumir uma gerência regional em 2003, né? Aí, como todos os representantes sabem, né? Naquela época, quando você deixava de ser representante e assumia uma gerência, você tinha também um acerto, né, daquelas comissões, ganhas e aí foi quando eu consegui dar mais um plus na minha pecuária, né? Então foi um momento assim importante no meu negócio particular. E aí 2003 até 2006 eu atuei como gerente regional, 2006 eu assumi como gerente de área e aí fui até 2014 quando eu me desliguei da empresa, né? Então eu tenho isso assim como um grande aprendizado, assim, todo esse período que eu trabalhei assim em ambientes corporativos.
Então é mais ou menos isso. Roberto, e esse pós-Pioneer? Quais foram as suas atividades? Como é que você se desenvolveu? Olha, eu costumo dizer assim para amigos, para pessoas que eu convivo, eu não tive assim grandes dificuldades no pós-Pioneer, porque eu sempre tive comigo um plano. Eu sabia que, sempre tive consciência que trabalhar assim como funcionário não é uma situação pro resto da vida, né? Tanto é que sempre tive comigo o seguinte: se nós temos uma expectativa de vida até 90, eu sempre tive comigo o seguinte, que o terço final da vida deve ser do jeito que a gente quer. Então o terço final, se nós dividir 90 em 3, seriam de 60 para frente. Só que não adianta você trabalhar como funcionário até 60, daí pensar em o que fazer. Então você tem que construir esse teu plano muito antes, né? Então eu nunca abandonei esse meu plano, nunca abandonei, né? Nunca abri mão dele, né? Tanto é que eu comprei os meus primeiros alqueires lá com os meus 38, 40 anos, que foi quando, aliás, antes foi em 1992, 32 anos. Eu comprei os meus primeiros alqueires de terra. Então eu nunca abri mão disso. É claro que quando você se desliga de uma corporação do padrão da Pioneer, você enfrenta algumas dificuldades, né? E primeiro que você leva um choque, né? Porque uma empresa que nem a Pioneer te dá todo o suporte, né? E daí quando você sai, tem muitas mudanças, você não tem todo aquele suporte de uma empresa grande. Então, nesse lado, sim, foi bastante difícil. Mas como eu já tinha meu negócio encaminhado, e 2012, eu lembro assim que também foi um fato marcante, 2 anos antes de eu me desligar, eu também já percebia que o meu negócio já estava indo pro fim, ali na Pioneer. E aí em 2012, porque eu saí e me desliguei em 2014, né? Em 2012 eu comentei isso com a minha esposa, com a Elisa, ela também era funcionária, ela era professora, e aí ela decidiu em se desligar do negócio que ela atuava como professora, para já começar a cuidar dos nossos negócios, porque eu também via que o meu negócio da Pioneer ali iria mais 1 ano, mais 2 anos, eu estaria me desligando. E aí foi quando aconteceu a minha saída em 2014. Aí eu tive um outro momento assim que marcou na minha trajetória profissional, que foi quando eu comecei um MBA em gestão comercial na Fundação Getúlio Vargas, em 2013, 1 ano antes de me desligar na Pioneer. E esse MBA, ele me ajudou muito no seguinte sentido, porque eu já estava ali com 50, 51 anos, com bastante experiência na área comercial. Então, a conclusão que eu cheguei no MBA, o MBA não me trouxe grandes aprendizados, porque muitas coisas, muitos assuntos que vêm no MBA eram assuntos que a gente viveu na Pioneer, né? Então o MBA não me trouxe grandes aprendizados. O que o MBA me trouxe foi confirmação daquilo que eu já tinha aprendido. E isso traz muita segurança para o profissional. Porque quando tem muitas coisas que você tem dúvidas, às vezes se está certo ou está errado. Mas quando vem um doutor, que são os professores de MBA, e te falam e te afirmam que aquilo que você pensa está certo, isso te dá muita segurança. Então, logo quando eu saí da Pioneer, eu já tinha meu negócio mais ou menos encaminhado, que era pecuária. Aí eu resolvi fazer algumas consultorias, e fiz uma consultoria numa cooperativa de leite. E esse MBA me ajudou bastante nesse sentido. Então eu tive assim, nessa fase assim, eu diria assim, com um bom crescimento profissional. E aí imediatamente, ali uns 2 anos depois, 2016, como eu já era sócio da cooperativa que a gente tem, que é uma cooperativa de carnes nobres, que é a Cooper Aliança, aqui em Guarapuava,
aí eu fui convidado para assumir a diretoria comercial da cooperativa. E como eu já tinha uma boa bagagem na área comercial, eu topei o desafio. E aí eu já tinha bastante conhecimento na área de pecuária, mas em criação de bois, né? Mas eu não tinha vivência em venda de carne, né? Então foi um desafio enorme para mim, né? Então meu primeiro ano ali como diretor comercial, eu saí bastante, viajei bastante, visitei supermercados, visitei casas de carne, porque eu não tinha experiência em venda de carne, né? Mas aí cheguei assim à seguinte conclusão, que os conceitos de venda são os mesmos, as estratégias são as mesmas, né? Mas conhecer produto é muito importante para quem vende. E eu não tinha esse conhecimento, né? Eu conhecia de pecuária até o momento de entregar o meu boi pro frigorífico, né? Mas aquele pós-frigorífico eu não tinha conhecimento. E a cadeia da carne bovina, ela é muito pobre, né? Eu diria assim que do segmento do agro, a pecuária de corte ainda é um dos segmentos mais pobres do Brasil. Nós temos assim alguns elos da cadeia que tem muito a evoluir. E eu acho que aí está a grande oportunidade para quem atua na atividade. Então, dentro dessa cadeia, nós temos, por exemplo, o início dela, né, que é o produtor de bezerro, e temos o final, que é o consumidor da carne, né? Então, dentro dessa cadeia, sim, tem vários elos, assim. O produtor de bezerro, nós temos muitos produtores ainda que precisam muito evoluir nas suas atividades, até porque a pecuária de corte, ela sempre foi muito extrativista, né? Hoje é que se fala, assim, numa pecuária mais moderna, e a nossa cooperativa, ela é formada por pecuaristas modernos, né, que fazem uma pecuária igual à nossa agricultura, com muita tecnologia, com muita adubação de pastagem, com silagem de alta qualidade, com uma genética muito superior, ligado. Só que tem algumas partes que precisam evoluir, como o produtor de bezerro, né, que não tem o suporte técnico que tem uma agricultura, né? Por exemplo, o transportador, aquele cara do caminhão, o próprio açougueiro, o próprio consumidor de carne. A grande parte da população não tem ideia do que é ciência da carne, né? Porque o povo brasileiro é habituado que aquela carne de baixa qualidade, daquela carne dura, daquela carne com pouca maciez. Mas hoje, para você ter uma ideia, os animais que nós trabalhamos na cooperativa, a nossa média de abate dos machos é 16 meses, das fêmeas são 15 meses, né? Tudo Angus, é uma qualidade de carne muito superior. E quando você fala em carne de qualidade superior, existe um ditado que diz o seguinte, que em boi de primeira não existe carne de segunda. E essa é uma grande verdade, né? E a gente sente na pele isso. Então, eu acredito que, felizmente, eu estou num projeto assim que me motiva muito pelo futuro que tem, né? Pela necessidade que tem de evoluir em vários elos da cadeia. E eu acho que a gente, assim, com toda a experiência que eu tive na vida, a oportunidade de trabalhar numa empresa que nem a Pioneer, né, que me trouxe muito aprendizado na criação de demanda. Eu falo muito isso da carne, né? Não adianta chegar no supermercado e chorar pro comprador e ficando pedindo pelo amor de Deus para comprar a nossa carne. Nós temos que criar demanda da nossa carne. Mas esse aprendizado eu trouxe da Pioneer, né? Porque a Pioneer sempre foi doutora em criação de demanda, com todos os projetos que nós tivemos, né? Time de avanço, encontro de difusores, dias de campo, né? Isso o que nós fazíamos? Nós criávamos a demanda do nosso produto, né? Então, esse aprendizado eu levo até hoje aí na venda de carne. Podcast Academia do Agro.
Roberto, queria te fazer uma pergunta. Assim, só para resgatar um pouco, eu quero também ainda explorar mais a questão da pecuária. Mas assim, você após 30 anos atendendo um mercado de insumos como fornecedor, atendendo fortemente a uma estrutura, uma das maiores do país, que é a estrutura cooperativista, você teve uma fase de 30 anos de estrada atendendo como fornecedor, como vendedor e gestor comercial. E agora você está como diretor comercial de uma cooperativa. O que você descobriu de novo? O que te surpreendeu nesse comparativo? A primeira diferença que existem nas organizações cooperativistas é o modelo de gestão. Porque a cooperativa, ela não é uma empresa pública, mas ela também não tem o perfil de uma empresa privada. Porque a cooperativa ela é formada por cooperados, que são sócios da cooperativa, e são esses cooperados que aprovam, né, os balanços e elegem diretorias. Então, nas cooperativas também tem um pouco da política. E aí que se torna diferente. Nas empresas que a gente trabalhou, tipo a Pioneer, também tem essas similaridades, tipo assim, porque o gestor de uma multinacional também tem que prestar conta para os acionistas. Então, seria mais ou menos assim. Mas nas cooperativas, algumas delas já estão bem evoluídas, algumas delas ainda têm a evoluir. Mas o que eu quero dizer com isso? As cooperativas, elas foram criadas para resolver o problema do cooperado, né? Qual que é o conceito da cooperativa? Vamos nos juntar, nós produtores, para nós organizarmos a nossa produção e vender, né? Então, o olhar da cooperativa sempre é para dentro da casa, muito preocupada com o cooperado, com pouco olhar para o cliente, diferente de uma grande empresa privada. A empresa privada, ela olha muito para o cliente, né, para vender o seu produto e, às vezes, até com pouco olho para quem produz. Por exemplo, vou usar agora um exemplo dentro do nosso negócio da carne. Se você pegar um frigorífico normal, ele olha muito para o cliente e quem acaba pagando a conta é o produtor. Então, tipo assim, eu preciso vender minha carne a tanto. Então, ele vende a carne a tanto e quem paga essa conta é o pecuarista, né? E a cooperativa, no nosso negócio de carnes, nós olhamos muito o lado do cooperado, porque tem que viabilizar o lado do cooperado. Só que esse produto também tem que ser vendido. Então é uma gestão diferente nisso. Você tem que ter dois olhares com as mesmas forças, tanto para quem produz e olhando sempre para quem você vende. Então, nessa gestão diferente é que se criaram grandes lideranças no Paraná, que são os líderes que estão à frente de grandes cooperativas, né? Hoje, felizmente, eu consigo, inclusive, ter proximidade com alguns deles. O Dr. Haroldo Galassini, por exemplo, que é o presidente da Coama, ele é cooperado da Cooperaliança. Nós somos colegas cooperados, né? Inclusive, já conversei várias vezes com ele. Ele, inclusive, me ajuda, às vezes até, porque as grandes redes do mercado, elas também são muito difíceis de lidar, né? Elas fazem muita pressão por preço e como a Coama é uma empresa gigantesca, né? Então eu sempre tenho contato com o Dr. Haroldo, às vezes, para trocar algumas ideias, porque a Coama é muito forte em produtos tipo azeite, farinha de trigo. Ela também atua com força, né, nesse mercado supermercadista. Mas o que eu tenho a dizer assim que o cooperativismo do Paraná ele realmente ele é muito forte, ele é muito moderno, ele atua muito no desenvolvimento de pessoas, das pessoas, nos seus funcionários. Nós temos cooperativas aqui que são brilhantes, que trabalham muito forte com farinha de trigo e desenvolveram assim estruturas maravilhosas dentro da cooperativa para treinar profissionais que trabalham com pães, mas são estruturas moderníssimas, assim, nada de coisa simplória, sabe? Então, é muito bom estar nesse meio, muito bom. Ô
Oi, Roberto. Beleza. Obrigado aí pela posição. E gostaria também de compartilhar com os nossos ouvintes, nossos colegas. Eu vou fazer um contexto maior, mas para a gente chegar ali na frente, logo em seguida, nesse segmento nobre dessas carnes premium, que você hoje tem uma atuação preponderante. O Brasil, atualmente, ele possui um dos maiores rebanhos de carne bovina do mundo. Só suplantado, talvez não, pela Índia, né? Hoje estima que no Brasil deve ter uns 205 milhões de cabeças, na Índia deve ter por volta 280, 290 milhões. Comparativamente, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem 97 a 100 milhões de cabeças. Tendo o maior rebanho comercial do planeta, um dos maiores do planeta, qual que é, na sua opinião, o grande desafio estrutural da pecuária de corte para ganhar competitividade frente às proteínas concorrentes nos próximos anos? Te falo isso porque sabemos que carne de frango e de porco é muito mais barato que carne bovina. Se você tem um preço de boi muito alto, a carne bovina muito alto, você vai perder mercado. É o que aconteceu de uns anos atrás para cá, que o frango e a carne suína ficaram 30% mais baratos que a carne bovina. Qual que é a sua avaliação, qual que é a sua visão sobre isso? O que eu posso te dizer é o seguinte, a carne, bovina, ela vem tendo grandes transformações no nosso mercado interno. Tem que separar, né, essa parte interna, esse mercado interno do mercado externo, porque o mercado externo também está vivendo um fato novo aí, que a China pós peste suína. Então é o seguinte, vamos começar pelo mercado interno. O mercado interno, a gente vem tendo assim grandes transformações nesse mercado da carne bovina. As pessoas, nos últimos anos, elas vêm mudando o hábito de consumo, principalmente da carne gourmet. A carne gourmet é aquela carne mais macia, aquela carne mais saborosa, que é o que a gente produz através do uso da raça Angus. Algo semelhante que nem a cerveja artesanal, né? Então as pessoas, quando você convida pessoas hoje para um churrasco, as pessoas não vêm hoje para encher a barriga de carne. As pessoas vêm para degustar uma carne, né? Antigamente, quando você ia fazer um churrasco, existia um ditado que dizia o seguinte: para você não passar feio, você comprava picanha e filé mignon. Hoje, quando você fala em degustar uma carne gourmet, eu, por exemplo, nem compro picanha mais. Faz muito tempo que eu não compro picanha, muito menos filé mignon. Porque um boi de primeira, toda parte do boi é boa, inclusive o dianteiro. O dianteiro de um boi comum é considerado carne de segunda. E o dianteiro do boi de primeira tem vários cortes saborosíssimos que saem do dianteiro. Então, por exemplo, esse é o momento atual da carne moderna. Aí existem muitos conceitos errados, né, da carne. Por exemplo, se o teu hábito ainda é comprar picanha, aí quando você fala em churrascada, você vai falar que isso é uma coisa de rico, né? Porque uma picanha hoje você vai pagar 70, 80, 90, dependendo da marca, até mais de 100 reais. Eu consigo fazer um churrasco na minha casa com carne gourmet e te garanto que não sai mais do que R$35, R$38 o preço por quilo. Por quê? Porque eu escolho cortes de várias partes do boi e que me possibilita fazer um churrasco com uma média de R$35, R$38. Por isso que eu não uso picanha. E como tão bem como se estivesse comendo picanha. Então isso as pessoas estão descobrindo aos poucos, porque isso também é difícil de você levar esse conhecimento para a população. Quando eu te falei ali, quando a gente começou a conversar sobre a cadeia da pecuária de corte, e quando eu falei que alguns elos dessa cadeia precisam evoluir, um dos elos é o profissional que trabalha no açougue. Nós temos a grande parte desses profissionais não foram treinados. Eles ainda continuam sendo açougueiros
de venda de carne comum. Eles não sabem sobre cortes, eles não sabem informar o consumidor também não sabe. Então esse é um caminho longo ainda a ser trilhado. E pelo lado do mercado externo, tem esse fato China, né? Que surgiu desde o ano passado com o negócio da peste suína e que abriu uma baita oportunidade para o Brasil, né? E o Brasil, num segmento pecuário que também tem muito a evoluir, né? A pecuária de corte sempre esteve na mão de grandes latifúndios, né? Mas o que a gente faz aqui no Paraná, na nossa cooperativa, são coisas muito diferentes, né? Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, o meu negócio particular, a minha pecuária, esse ano eu estou pronto para fazer 900 bois. São quase 1.000 bois, né, no ano. 1.000 bois até pouco tempo atrás era coisa de grandes latifúndios, de grandes fazendeiros. E eu, para esses 900 bois, para que entra a recria e a engorda, eu uso 120, 130 hectares. O nosso presidente da nossa cooperativa é considerado um case de sucesso no Brasil, na pecuária moderna. Ele faz 1.000 bois em 85 hectares. Então o nosso projeto hoje viabiliza a pequena propriedade, né? Então, eu particularmente, de área própria, eu tenho 350 hectares, eu uso 120, 125 hectares para a parte de recria do boi e da engorda, e o restante da minha área eu uso alguma coisa com gado de cria, com vaca de cria, e o resto são reservas. Então essa é a pecuária que a gente trabalha, né? E essa é a pecuária que eu acredito muito nessa pecuária mais moderna. Então, só para você ter uma ideia como que é a nossa produção, eu comentei, né, a idade média de abate dos animais. Os machos são 16 meses e as fêmeas 15 meses. Normalmente, quando você compra bezerro, você compra aí um bezerro numa idade de 7 meses, que é quando ele é desmamado da vaca. E se eu abato com 16, então eu tenho ele comigo na minha propriedade durante 9 meses. Nesses 9 meses, normalmente 3 meses são dentro do confinamento. Então eu tenho 6 meses que eu tenho que levar ele em pastagem, né? Então eu tenho que ter pastagens boas, né? Em solos corrigidos, pastagens adubadas. E 3 meses eu tenho que levar, aí eu levo dentro do confinamento com silagem e ração, né? Eu tenho que ter silagem de altíssima qualidade. Normalmente a gente calcula aí, para não faltar silagem, 2 toneladas de silagem por boi produzido. Então, se o meu plano são 1.000 bois, eu tenho que ter 2.000 toneladas. 2.000 toneladas dividido por 50 toneladas por hectare, eu preciso de 40 hectares de silagem, né? Por isso que viabilizou a pequena propriedade. Então, com 100 hectares, eu consigo fazer, de área mecanizada, eu consigo fazer muita coisa. E isso é o que a gente vem fazendo aqui no Paraná. Roberto, dentro disso que você contou sobre a pecuária moderna, basicamente, sem querer minimizar, mas só tentando sumarizar, para uma produção, para atender um mercado premium, o tripé é genética, nutrição e manejo adequado. Esses são os fundamentos? Tem mais um aí que é sanidade, né? Então, vamos lá. Genética, nutrição, manejo e sanidade. Eu inclusive, foi bom até a gente você perguntar isso para falar um pouquinho das experiências que eu trouxe, né, de pioneiro, de trabalhar na agricultura, né. O pecuarista, ele nunca teve, e grande parte ainda não tem, aquela cultura do agricultura moderna, né. Então, por exemplo, eu lembro das lavouras de milho de tempo de pioneiro, né.
Então, dos tratamentos de semente, né? Então, qual que é a cultura da agricultura moderna, né? É você blindar a tua semente, isso nós aprendemos na Pioneer, né? Proteger ela de todas as doenças e pragas possíveis, né? Porque sempre acreditando que todas as etapas da lavoura são importantes para você produzir as 15, 16 toneladas de milho por hectare que se produz hoje em agricultura de verão. Então, eu na pecuária que eu pratico e que a cooperativa pratica, também nós fazemos a mesma coisa. Naqueles 9 meses que a gente fica com o bezerro até ele virar num boi gordo, normalmente nós compramos um bezerro com 200 quilos, em 9 meses ele tem que estar com 550, 600 quilos. Então a gente tem que colocar 400 quilos, de 300 a 400 quilos em 9 meses. Nós também blindamos o bezerro. Por isso que eu estou falando isso sobre o manejo sanitário do animal, né? Mas é uma cultura moderna, uma cultura de muita tecnologia. Já caminhando por nós finalmente, olha, já estão com 38 minutos de papo, que legal, cara, muito bom. Explorando o que você comentou agora sobre pecuária moderna, o tal tripé, que agora já é um quadripé, né? Genética, nutrição, manejo e sanidade. Há muito pouco tempo, as exigências para a gente comprar carne premium, carne nobre, eram apenas resumidas: pecuária uruguaia, argentina, alguma coisa, agora tem o Wagyu chegando aí, japonês, aquela coisa toda. Da genética do gado ao confinamento, passando pela desmama, alimentação, feita com milho, né, por causa de você conferir um sabor mais exigente, controle de ganho de peso, não menos do que 1,2, 1,4 quilos por dia, transporte, abate, classificação de carcaça, desossa, fracionamento. Cara, hoje esse cenário mudou. O Brasil tem hoje fornecedores regulares e confiáveis? O mercado gourmet de carne no Brasil ainda é muito pequeno. Tá na faixa aí de 5%, né? Ele é muito pequeno ainda. Só que ele é crescente e as pessoas conhecem muito pouco, né, ainda sobre carne, né? Por exemplo, o que é uma carne gourmet? Por que a raça Angus entrou valendo no Brasil? Porque é a raça que traz a gordura entremeada entre as fibras, que é uma característica das raças britânicas, né? Porque o que te dá maciez e sabor na carne é a gordura, né? O gado zebu, ele tem muita gordura externa. Ele não tem aquela gordura entremeada nas fibras. Por isso que é uma carne um pouco mais dura, um pouco com menos sabor. Eu, por exemplo, isso eu falo muito na cooperativa, né? O que eu aprendi na Pioneer, né? Que cada coisa no seu lugar certo, né? Então, o que vem crescendo na pecuária nacional? O gado zebu como uma boa matriz, cruzado com Angus. E aí tá saindo o boi meio sangue. E isso não para de crescer, usando a raça zebuína como matriz e o macho Angus para melhorar a carne, né? E dentro dessa ciência da carne, eu, por exemplo, aprendi muito assim em poucos anos, 2, 3 anos, né? Então, essa gordura entremeada é o marmoreio, conhecido marmoreio, né? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo sobre a maturação, né? Isso é um negócio legal de conversar. A maturação, ela chegou no Brasil meio para resolver o problema de estoque das indústrias, né? Tanto é que ela entrou no mercado e as pessoas rejeitam a carne maturada, né? Por quê? Porque a indústria, ela matura a carne, porque quando você abate um bovino, a validade dele é muito curta, são 7 dias, né? Com 7 dias começa a estragar a carne, né? Então, ou você congela ou você matura, né? E aí que entrou a tecnologia da maturação. Só que quando você vai no mercado e compra uma carne maturada com 40 dias, aquela carne está quase estragando, né? Até o cheiro dela é ruim. Então a maturação ela começou a ser rejeitada pelo consumidor. Só que a maturação boa,
é aquela maturação que você faz na geladeira. Essa é uma parte legal de contar. Então, por exemplo, se você compra uma carne, um corte, qualquer corte aí do contrafilé, um bife de chouriço, tão conhecido bife de chouriço, se você pedir pro cara do açougue te embalar a vácuo e você traz para casa e deixa na geladeira ali naquela bem próxima, naquela gaveta bem próxima ao congelador, se você deixar por 15 dias ela ali, ela vai maturar. O que é maturar a carne? É tornar ela mais saborosa e mais macia, né? Então, nós temos muito a aprender ainda sobre a ciência da carne. E o que é a maturação? Na área veterinária, existe um nome técnico que chama-se de rigor mortis. O que é o rigor mortis? Quando um mamífero morre, isso vale inclusive para o ser humano, as fibras elas se contraem. Por isso que um cadáver animal, seja lá o que for, ele fica duro logo após a morte, porque as fibras se contraem. E aí, com o passar do tempo, através de reações bioquímicas da própria carne, as fibras começam a se soltar, né? Então a maturação ela é isso, né? É você deixar a carne por um período armazenado para essas fibras se soltarem. Por isso que a carne fica mais macia e mais saborosa. Só que no caso da indústria eles deixam muito tempo, eles deixam 40 dias para uma situação de estocagem, né? E em casa você pode fazer isso e aguardar ali 10 dias, 12 dias, a carne fica excepcional, muito boa. Então tem muita coisa que nós temos que evoluir ainda nessa parte de carne gourmet, né? Precisamos treinar profissionais, precisamos treinar produtores de carne, precisamos treinar consumidores e eu diria assim, nós temos grandes oportunidades aí nesse segmento de pecuária de corte. Nós ainda da cooperativa a gente só consegue atuar no Paraná, né? Porque o nosso frigorífico o nosso abate é tudo terceirizado. E nesse frigorífico que a gente abate, nós não conseguimos vender fora do estado, porque para vender fora do estado tem que ter inspeção federal, e esse frigorífico não tem. O nosso frigorífico que está em fase final de construção, esse vai ter a inspeção federal, que é o CIF. Aí a gente vai conseguir vender fora do estado e quem sabe encontrar os amigos aí em grandes churrascadas. Inclusive você aí em Rio Verde. Obrigado, Roberto. Essa foi um fechamento excelente, né? O convite para uma churrascada, premiado aí com a carne nobre, prêmio gourmet da Cooper Aliança ou do amigo Roberto Ribeiro. Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Como você mesmo disse, o assunto ele é envolvente, há muitos aspectos ainda a serem desenvolvidos, não só no sistema de produção, mas também até no conhecimento, né? Então eu queria te agradecer muito por essa oportunidade e deixar aí a sua última mensagem para nós. Eu queria agradecer, Valdir, é muito bom falar das coisas, né? Do trabalho que a gente faz, e eu me considero assim uma pessoa assim realizada por tudo que eu consegui fazer na vida, né? Adoro os meus amigos do grupo Ex-Pioneer aí. Acho que a gente, só ganhou, né? Nessa fase aí que a gente esteve junto e acho que ainda teremos grandes momentos junto aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos aí. Valeu, Robertão. Abraço para você. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!